Glória a Jesus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Abra comigo em Jó, capítulo 1, versículo 20. Estamos hoje dando continuidade no discipulado de batalha espiritual, conhecendo a batalha espiritual. Aí numa sequência, numa série de mensagens sobre a alma. Essa parte do discipulado é uma preparação para um ministério de cura interior. Então nós tivemos já o mergulhando no universo da alma, tivemos o conhecendo, a composição da nossa alma, e hoje nós fechamos esse ciclo introdutório sobre a alma com a fragmentação da alma. Então hoje é para nós tirarmos as dúvidas sobre a questão doutrinária da alma. Aí a partir das próximas semanas nós teremos já uma ministração mais focada em cura interior, propriamente dito, e vamos falar sobre alma, mas já num viés de cura interior. Então teremos uma ministração chamada inquietude da alma e a outra as enfermidades da alma. Amém? Que é quando a gente encerra esse ciclo sobre a alma, e depois nós vamos voltar a falar de alma um pouquinho mais lá na frente, quando nós estivermos falando sobre sexualidade, que aí nós teremos lá uma ministração específica sobre ligações de alma através da sexualidade. Hoje nós vamos dar uma pinceladinha nesse tema, que fala sobre a fragmentação da alma, mas lá quando falar de sexualidade, nós vamos ter uma ministração específica para falar sobre ligações de alma, amém? Que dentro do contexto da batalha espiritual é algo muito contemplado aí pelos adeptos da batalha espiritual. E como nós temos falado, somos numa visão mais equilibrada sobre batalha espiritual, não estamos em nenhum dos extremos, nem do ceticismo e nem do radicalismo, né? Nós estamos aqui ponderando a importância, porém, crendo que Deus nos dá a maturidade para enfrentarmos determinadas situações no meio desse contexto de batalha espiritual. Amém? Então abra comigo em Jó, capítulo 1, versículo 20. Enquanto você abre, eu vou fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de podermos nos reunir na Tua presença, nos reunir nesse seminário, Senhor. Pai amado, a Tua palavra diz: conhecereis a verdade vos libertará. A Tua palavra diz, Senhor, que o Seu povo perece, o Seu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento, e nós estamos, Senhor, aqui em busca desse conhecimento espiritual, em busca dessas verdades, Pai, que norteiam a nossa caminhada cristã, essas verdades que nos dão, Pai amado, um embasamento para continuar crendo que a Tua palavra é fiel e verdadeira, continuar crendo que o Espírito Santo é aquele que nos abençoa, é aquele que nos liberta, é aquele que nos mostra o oculto, porque a Tua palavra diz que o Senhor em tudo o Senhor nada tem tido por oculto para os seus profetas. O Senhor revela aos seus profetas aquilo que o Senhor há de fazer. Então nós estamos aqui, Senhor, em busca de conhecimento espiritual, em busca de verdades espirituais, em busca de conhecermos a nós mesmos nessa etapa de mergulhando no universo da alma. Precisamos aprender um pouquinho mais sobre nós, Pai. E nessa noite, Senhor, especial, não diferente das demais, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados e te pedimos, Senhor, a Tua graça, a Tua unção, a Tua inspiração para ministrar essa palavra. Pai, dai-nos sabedoria vinda do alto. Não queremos a sabedoria humana, não queremos a teologia humana. Nós queremos, Senhor, a inspiração do Teu altar,
para ministrarmos a esta palavra, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, aqueles que estão aqui na igreja, aqueles que estão ouvindo esta ministração e aqueles também que estão ouvindo pela internet, Senhor, que sejam alcançados pelo entendimento correto, pelo entendimento saudável, Pai amado, e que a Tua palavra vá e produza o resultado pela qual está sendo mandada. Pai querido, é o que nós te pedimos, e eu, na autoridade do Teu nome, Senhor, como ministro e idealizador deste projeto, desse ministério de ensino, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, eu tomo posse da autoridade do nome de Jesus e eu repreendo toda a obra do diabo, eu repreendo todo inimigo do Evangelho, eu repreendo todo espírito de confusão, eu repreendo todo espírito ladrão de semente, em nome do Senhor Jesus Cristo, que bata em retirada e que essa mensagem, essa ministração esteja guardada no oculto do Teu tabernáculo e que o entendimento do alto seja sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Então, Jó capítulo 1, versículo 20 e 21 diz o seguinte: então Jó se levantou e rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. E então, irmãos, a história de Jó é uma história fascinante, né, irmãos? É uma história, alguns estudiosos dizem, acreditam, né, que o livro de Jó foi o livro mais antigo que foi escrito da Bíblia, o livro que foi o escrito mais antigo, antes de Moisés, né? Então Moisés, quando nós falamos de Gênesis lá e o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Números, né? e os escritos de Moisés, dali para frente, do Gênesis para frente, a gente entende que foi Moisés que escreveu, e Moisés viveu num período do ano mais ou menos 1500 anos, 1000 anos antes de Cristo, amém? Mais ou menos ali, entre 1000 e 1500 anos antes de Cristo, se eu não me engano é 1000 anos antes de Cristo, a lei de Moisés. E Abraão foi antes, né? Abraão, a época dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, foi aproximadamente ali 400, 500 anos antes de Moisés. E alguns atribuem os escritos de Jó para esse período dos patriarcas, amém? Período dos patriarcas. Eu não tenho agora ao certo essa data cronológica que eu passei para vocês, mas se você é um bom estudante da palavra, estudioso da palavra, você vai pesquisar quando foram escritos o Pentateuco e quando foi escrito ali, quando teve ali os patriarcas. Essa fica a lição de casa para você, para que depois você me ensine. Aleluia, glória a Deus, porque nós estamos aqui na condição de aprendizes, né? Do Senhor Jesus, da sua palavra, não sabemos todas as coisas. Glória a Deus por isso. Aqui Jó, irmãos, Jó ele nos dá aqui uma experiência muito importante na nossa vida cristã. Ele nos dá aqui uma explicação no Antigo Testamento sobre a causa do mal, a verdadeira causa do mal. Porque no Novo Testamento, irmãos, nós temos algo já muito mais explícito acerca do mal. Nós temos Jesus denunciando Satanás. Nós vemos Jesus expulsando demônios e dizendo sobre a demonologia, né? Ele começa a ensinar-nos sobre demonologia, ele começa a falar sobre ali a queda de Satanás. Eu vi Satanás caindo como um raio. Depois nós encontramos João lá falando sobre a guerra do arcanjo Miguel contra o dragão e seus anjos, né? Nós encontramos no Novo Testamento um material muito mais palpável para entender a origem do mal, coisa que no Antigo Testamento é um pouco obscuro. Nós temos ali alguns textos, como Isaías capítulo 14, que fala ali sobre os reis, né? Quando fala ali sobre a origem de Satanás. Também Ezequiel capítulo 28, mas também ainda algumas controvérsias, algumas pessoas ainda questionam se aquele rei de Tiro lá também era ou não Satanás. Mas enfim, em Jó nós encontramos o que? Uma declaração mais clara da origem do mal. Por quê? Porque aqui nós vemos Jó
recebendo um testemunho do próprio Deus. Nós vemos aqui uma cena, um pano de fundo inimaginável em relação ao período aqui de Jó, porque existe um cenário em que os filhos de Deus, né, os anjos, quando o Antigo Testamento fala de filhos de Deus, muitas vezes está se referindo aos anjos. Os anjos, os filhos de Deus, se apresentam diante de Deus, e aí a Bíblia diz aqui no livro de Jó que com ele também vem Satanás. E Satanás se apresenta diante de Deus e Deus dá um testemunho sobre Jó. Deus fala para Satanás: de onde vens, Satanás? E aí Satanás responde para Deus e diz, olha, eu venho de rodear a terra e de passear por ela. E aí Deus faz um questionamento, pergunta para Satanás: tem visto o meu servo Jó? Homem temente, que desvia-se do mal, né? Homem justo, temente, que se desvia-se do mal. E aí Satanás lança ali uma sugestão de prova em relação a esse homem Jó, que ele fala assim: mas não adoraria porventura Jó debalde, ou seja, não adoraria em vão Jó, porque se ele possui tudo, ele tem todos os bens, ele é um homem rico, ele tem uma família abençoada, e o livro de Jó narra isso, que ele era um patriarca abençoado, que ele tinha ali muitos filhos, ele tinha muitas fazendas, muitas riquezas, era um homem abastado. E Satanás fala: olha, também ele tem tudo, o Senhor deu tudo para ele, agora toca nos bens dele para você ver se ele não vai blasfemar diante de ti. Satanás lança esse desafio para Deus, e Deus, conhecedor de todas as coisas, onisciente, onipresente, Deus, ele fala: tá bom, então vai lá e toca em Jó. Só não toca na vida dele, toca em tudo que ele tem. E ali Satanás começa um efeito dominó, começa ali sobre a vida de Jó um efeito cascata, uma aniquilação em massa. E ali começa a vir ali tudo aquilo que Jó temia acontece com ele. Então ele temia, ele sacrificava para Deus em favor dos filhos, com medo de que se os filhos tivessem cometido algum pecado, ali Jó daria ali uma cobertura ali, vamos dizer assim, né? Hoje nós não precisamos mais disso, porque nós temos a cobertura do sangue de Jesus, que não é uma cobertura, é uma remoção, né? Os nossos pecados são removidos e não cobertos, né, pelo sangue, como na antiga aliança. Mas aqui de repente vem a notícia. Chega um servo do Jó, fala: Senhor, veio um fogo do céu e consumiu a lavoura. Aí enquanto esse está falando, vem o outro e fala: olha, vieram os ladrões lá de não sei aonde e levaram o rebanho inteiro e mataram os pastores. Aí vem outro e fala: olha, teve um grande vento e lá e caiu a casa e morreu todos os teus filhos. Aí Jó, ele fala essa palavra aqui, né? Que nós lemos no capítulo 1, no versículo 20 e 21. Ele rasga o seu manto quando ele recebe essa resposta, essa informação, essas más notícias, e ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, a reação de Jó nesse momento da calamidade foi uma reação de fé, uma reação de paciência aqui, de falar assim: puxa, porque ele não tinha esse entendimento que Satanás era o autor do mal. Aqui ele entendia: se Deus deu, Deus também tirou, então bendito seja o nome do Senhor. Mas aí Satanás volta numa segunda audiência, quando os filhos de Deus também se apresentam diante de Deus de novo, e aí Deus repete a pergunta. Deus fala para Satanás: tem visto o meu servo Jó, homem temente, né? Aparta-se do mal. E ali o Satanás diz: também ele tem a sua saúde perfeita, ele tem a sua vida perfeita, né? Mesmo tendo todos os bens, que homem que não blasfemaria tendo a sua saúde comprometida? O que o homem não daria pela sua própria vida? E ali Deus fala: então vai, toca em Jó, só não toca na sua vida. Então Satanás veio e colocou uma enfermidade em Jó, né? Uma enfermidade que na época caracterizava o pecado. Então a enfermidade de Jó era uma enfermidade característica de um pecador.
Ali os judeus, quando eles olhavam um leproso, eles olhavam e julgavam como sendo um pecador. Amém, irmãos? Então, isso foi mais uma base para que a acusação e a prova de Jó fosse mais apertada, não somente por causa da sua saúde, mas também para que depois ele pudesse receber uma acusação indevida, uma acusação imprópria lá dos seus, entre aspas, amigos, né, que a Bíblia chama de amigos, mas que depois, no final, nós conhecemos a história em que Deus aparece para Jó lá no capítulo 38, e ali aparece num redemoinho e começa e Deus não dá resposta para Jó, o porquê daquela prova. Deus começa a questionar Jó, aonde que ele estava quando Deus começou a criar todas as coisas, começa a falar de coisas excelentíssimas demais para Jó, que Jó não sabia, não tinha resposta. E aí depois dessa experiência, Jó tem aquela tão célebre declaração que ele diz: antes eu ouvia Deus de ouvir falar, eu conhecia Deus de ouvir falar, e agora os meus olhos o veem. Então, o resultado da prova de Jó, a consequência dessa prova de Jó foi que ele conheceu a Deus, e para ele isso foi suficiente. E nós vemos que depois ainda Deus, lá no capítulo 42, muda o cativeiro de Jó, e tudo aquilo que ele tinha perdido, ele recebe ali em dobro, né? Tudo as bênçãos de Deus. Então Deus honra Jó. Poderia não ter dado bênção nenhuma, mas Deus é tão bom que ele ainda assim ele honra Jó e dá em dobro tudo aquilo que Jó tinha perdido. Amém? Só que no decorrer do livro de Jó, irmãos, alguns irmãos conhecem o livro de Jó apenas 3 capítulos. Conhece o capítulo 1 e o capítulo 2, que narra essa trama aqui, né, de Satanás e toda essa prova, esse início da prova, e também o capítulo 42, que é quando Deus restitui, né, a Jó e dá ali em dobro tudo que tem. A gente gosta do 42, né? A gente gosta de ver que Deus ele é bom, ele é poderoso para restituir, né, as nossas vidas em tudo aquilo que a gente tem perdido, aleluia. Nós gostamos. Só que, irmãos, o livro tem 42 capítulos, não é possível que uma história, um livro inteiro de 42 capítulos só tenha 3 capítulos que me interessem. Não, irmão, nós precisamos ler o livro de Jó, né, e entender o que esse livro representa na nossa vida emocional, espiritual, na nossa vida cristã. E eu, irmãos, tendo a leitura desse livro, essa visão do livro de Jó, eu só consigo encontrar a humanidade de Jó. Eu consigo encontrar um homem que pode ter sido o homem mais reto, mais íntegro e mais temente a Deus, mas que ele está também sujeito às mesmas tribulações emocionais que eu e você podemos viver. Amém, irmãos? Então, Jó não blasfemou contra Deus, porém, Jó, ele passou por uma crise existencial, emocional muito forte. A sua alma, ela foi, ali nós encontramos um ensinamento da fragmentação da alma no livro de Jó, como um exemplo muito claro dentro desse contexto que nós estamos estudando sobre a alma do homem. Amém, irmãos? Então vamos lá. O primeiro versículo que nós temos aí é no capítulo 19, né? Porque, irmãos, não existe, né? Eu não consigo ver o sofrimento de Jó, irmãos. Ele foi e é uma das mais profundas expressões de uma alma quebrantada. Então leia comigo em Jó capítulo 19, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: respondeu, porém, Jó dizendo: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Até quando? Versículo 1 de Jó 19. Respondeu, porém, Jó dizendo, versículo 2: até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Então aqui, irmãos, eu encontro já uma primeira realidade, um primeiro exemplo bíblico que as palavras, elas quebrantavam a alma de Jó. Amém, irmãos?
As palavras quebrantavam a alma de Jó. Nós estamos falando sobre fragmentação da alma. O que é um fragmento? O que é fragmentar, irmão? Fragmentar é dividir, né? Então você tem um inteiro, por exemplo, você tem uma pizza, né? A pizza chega na tua casa, quentinha, você chega ali, você tem 8 pedaços ali, não tem? Mas na verdade, se você não tem 8 pedaços, você tem uma pizza inteira. Se você corta ali um pedaço, o que você está fazendo? Você está fragmentando. Então eu pego um pedaço, dou para a Bianca, pego outro pedaço, dou para a Paula, pego outro pedaço, dou para o Elton, outro pedaço eu como, outro pedaço. Então eu começo o quê? Dividir essa pizza, né? Então eu estou fragmentando esse inteiro. Então Deus ele nos deu uma alma, amém, irmãos? Nos deu uma alma. Porém nós encontramos essa verdade de que a alma ela é possível ser fragmentada, amém, irmãos? Então qual que é a primeira coisa que pode fragmentar a alma? São palavras, né? Aqui as palavras elas quebrantaram da ideia do que? De quebrar, né? De dividir. Louvado seja o nome do Senhor. Outro exemplo aqui no livro de Jó é no capítulo 18, no versículo 1 e no versículo 4, quando ele fala sobre a ira. Jó 18:1 diz assim: então respondeu Bildade o suíta e disse, versículo 4: ó, tu que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Então aqui esse amigo de Jó estava aqui já questionando Jó acerca da ira dele, dizendo assim: olha, até quando, ó tu que despedaças a tua alma na tua ira? Então aqui ele está falando que a ira ela despedaçava a alma de Jó. A ira ela também é um precursor de uma fragmentação da alma. Então, palavras quebrantavam a alma de Jó e também a ira despedaçava a alma de Jó. Em Jó capítulo 7, versículo 13, diz assim, 13 a 15, diz assim: dizendo eu, consolar-me-á a minha cama, no meu leito aliviará a minha ânsia. Versículo 14, então me espantas com sonhos e com visões me assombram. Assim a minha alma escolheria antes o que? A estrangulação. Olha como está nessa versão, não sei se a tua versão está igual, mas aqui na minha está: escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que a vida. Então aqui ele está falando sobre um assombro, né? Sobre uma trevas que assombra a alma dele e que ele escolheria o que? A estrangulação, ele escolheria a morte ao invés da vida. Então, irmãos, existe um momento sombrio na vida de qualquer pessoa que traz esse despedaçamento, essa estrangulação da alma. Amém, irmãos? Nós estamos aqui tomando só como exemplo alguns pontos aqui de Jó, que vai nos dar aí somente um exemplo sobre o assunto que é muito complexo, o assunto que é muito difícil de nós entendermos, porque nós não entendemos ainda todas as coisas, amém, irmãos? E como eu tenho falado sobre a alma, nós ainda não entendemos nem a superfície desse universo que habita em nós, que somos nós, que é o nosso intelecto, que é a nossa razão, que é os nossos sentimentos e as nossas emoções, amém? Irmãos, a fragmentação da alma é uma verdade que deve ser observada pelo povo de Deus, porque em Cristo nós temos a restauração da nossa alma. Então, entender esse conceito de fragmentação da alma nos dá o quê? Sempre, irmãos, quando a gente fala de igreja, quando a gente fala do reino de Deus, nós precisamos levar em consideração uma coisa. Se eu não reconheço um problema como problema, então eu não preciso de solução. Amém, irmãos? Isso acontece com o pecado. Se a pessoa tem o coração endurecido e ela não consegue reconhecer o pecado que ela comete como pecado,
Então, por que ela precisa de arrependimento? Ela não vai encontrar o arrependimento porque ela não entende aquela atitude dela como um pecado. E aí, às vezes, o pastor vai lá no fruto da carne, né? Lá em Gálatas 5,19, e aí o pastor fala assim, olha, né? Porque aí, a contenda, né? A ira, né? A lascívia, a idolatria, quem comete tais coisas não herdarão o reino do céu. Ah, pastor, mas não é bem assim, né? Relativiza-se o pecado, né? Hoje a gente vive um período da igreja muito difícil, em que existe um liberalismo muito grande e que as pessoas, se a pessoa não gosta do discurso, ela vai para outra igreja, né? E isso traz um prejuízo para o crescimento espiritual dela. Por quê? Porque ela está perdendo tempo na sua vida e ao invés de reconhecer os seus atos pecaminosos e se arrepender dos seus pecados. Então, conhecer a alma, conhecer que existe um problema emocional dentro da minha alma que pode ser tratado e curado por Jesus, é o primeiro passo, né, irmãos? É o primeiro passo para uma libertação, para uma cura, né? Aí tem gente que vai falar assim, não, pastor, eu estou em Cristo, nova criatura, né? Quem está em Cristo, nova criatura as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, e esquece o passado, então eu não preciso mais nem lembrar, o Senhor já lança os meus pecados no mar do esquecimento. Isso é uma verdade, para a sua condenação, mas muita coisa que eu e você cometemos lá no passado, ainda afligem a nossa alma no presente e afligirá no futuro. Amém? Então, às vezes, né, é melhor pecar pelo excesso, pecar no bom sentido, né, como a gente diz assim no ditado popular, do que pela falta. Então é melhor eu me atentar no excesso, né, por isso que a gente fala de equilíbrio no contexto de batalha espiritual. Mas se Deus está trazendo ao meu coração a partir dessa informação, a partir desse novo conhecimento que talvez você nunca tenha tido nem ouvido falar sobre isso, sobre fragmentação da alma, hoje isso já te desperta a falar, puxa vida, né? É algo que eu fiz lá no passado, às vezes um trauma, que ainda, quando eu penso, eu ainda sinto a dor, quando eu penso, eu ainda lembro, quando acontece, às vezes eu sinto um cheiro, às vezes aí eu me recordo de determinadas situações, determinadas coisas. Então você pode saber que existe um problema na sua alma que você precisa levar diante de Deus em oração. Não tem mágica, irmão. Não tem mágica. É bem certo que o princípio da confissão é um princípio de cura. Tiago fala sobre isso, confessai as vossas culpas uns aos outros para serdes curados. Porém, irmãos, tem muito mais a ver com a oração que você vai estar colocando diante de Deus, os seus temores, as suas lutas, as suas confissões, do que propriamente até uma confissão para os irmãos. Amém, irmãos? Eu creio na autolibertação, eu creio que Deus ele te deu essa capacidade de curar as suas próprias feridas. É difícil? É muito mais difícil, né, irmãos? Se fosse fácil assim, nós não precisaríamos de pastores, nós nem no mundo secular precisaríamos de psicólogos e psiquiatras, né? Nós teríamos aí uma autocura, e até tem os livros de autoajuda, né, irmão? Mas nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Espírito Santo nos deu a palavra para que hoje nós pudéssemos experimentar uma libertação completa da nossa vida emocional e espiritual, amém? Glória a Deus. Então, irmãos, vamos lá. Em Tiago, capítulo 1, no versículo 8, nós temos aqui um versículo que embasa um pouco isso que eu estou querendo ministrar para vocês. Tiago, carta do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 8, quando ele fala assim: o homem de coração dobre e inconstante nos todos os seus caminhos. Eu vou ler mais uma vez, Tiago capítulo 1, versículo 8. O homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Então, irmãos, aqui a palavra no original, quando se refere a coração dobre, a palavra traz uma ideia de incerto, vacilante, né? Traz uma ideia de duvidoso, traz uma interpretação de mente dupla, ou seja, alma dupla, né? Quando a gente fala de mente, lembra que a mente faz parte lá da alma. Então, a alma dupla, a mente dupla, o coração dobre, isso fala muito sobre questões de bipolaridade, né? Uma pessoa que uma hora está muito feliz
e de repente muda de humor radicalmente, daqui a pouco já está lá xingando todo mundo, né? Sem paciência nenhuma, ou numa tristeza profunda, né? E da mesma maneira que está numa tristeza profunda, de repente se alegra, de repente parece que vive uma dupla personalidade, um ânimo dobre, uma dupla alma. Então isso nos dá um embasamento para inferirmos que nossa alma, ela pode sim ser fragmentada. Amém, irmãos? Fragmentação da nossa alma. Vai guardando as perguntas aí para daqui a pouco. Só pela tua cara aí, irmão, eu já vi vários pontos de interrogação assim e o sorriso. Hoje eu pego esse pastor. Hoje eu pego. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos em frente, né? Então, irmãos, o primeiro ponto aqui é que a alma, ela se fragmenta, amém, irmãos? Então isso vamos ter por uma verdade. Como eu disse, esse assunto, batalha espiritual, é um assunto controverso, irmãos. É um assunto polêmico, é um assunto que vai dar dificuldade para pessoas interpretarem da mesma maneira. Que você vai numa igreja, alguém vai falar que ou vai numa teologia, a teologia vai falar que não é, e a gente vai ter essa divergência mesmo, não tem como. E também nós não precisamos assumir aqui uma posição, né, cravada na pedra. Nós somos como, né, na soteriologia, nós somos calvinistas, né, nós somos arminianos. Não, irmão, você não precisa cravar nada na pedra, não. Você precisa entender que existe muito mais coisa além daquilo que nós já descobrimos sobre nós mesmos. Amém, irmãos? Então, e fica aqui uma ministração que muitas pessoas acreditam, muitos homens e mulheres de Deus, assim, de nível top, né? Nós temos aí uma que eu admiro muito, que é a Ana Mendes Ferrell, né? Ela tem no livro dela Regiões de Cativeiro, ela descreve justamente isso. Ela fala sobre a fragmentação da alma. E tem outros tantos aí, mas eu não vou citar nomes para não termos problemas também de falar que somos, né, de tal denominação. Não, irmão, nós somos aqui um seminário bíblico que temos aqui esse desafio de encontrar aqui algumas respostas acerca de batalha espiritual. Amém? Então, irmãos, a alma, ela se fragmenta quando ela é ligada às palavras. Amém? A nossa alma se fragmenta quando ela é ligada às palavras. Olha que interessante em Números, capítulo 30, versículo 2. Números, capítulo 30, versículo 2. Aqui nós temos um exemplo de que as nossas palavras liberadas, elas se tornam o quê? Decretos no mundo espiritual. Números, capítulo 30, versículo 2. A palavra do Senhor diz assim: quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo que saiu da sua boca, fará. Então aqui o que nós entendemos que a nossa alma se fragmenta? Que a nossa alma, ela é ligada a palavras. Quando nós falamos alguma coisa para alguém, nós prometemos, falamos um voto, fazemos um voto ao Senhor, a nossa alma, ela se liga naquela palavra. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já, irmão. De lá no passado, há tanto tempo atrás, um dia você prometeu alguma coisa para alguém e você não cumpriu. Quando você fala assim: olha, fulano, eu vou fazer tal coisa, eu vou te dar tal coisa, e você não cumpriu. Isso até hoje é uma lembrança na tua alma. Isso até hoje, quando você pensa nisso, já imediatamente vem aquela lembrança: puxa, eu não cumpri a minha palavra com aquela pessoa. Isso é fato, irmãos. A nossa alma, ela se fragmenta quando ela se liga a pessoas. E aqui ele fala claramente, né? Olha o que ele diz aí, vou ler mais uma vez. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ou fizer um julgamento, ligando a sua alma com obrigação naquela palavra que ele falou. Então a sua alma, ela fica presa naquela palavra. Por isso que, irmãos, nós precisamos tomar cuidado com as palavras que nós falamos. Às vezes para um filho, né? Às vezes o filho: pai, puxa, eu queria tanto aquilo. Você fala: não, filho, eu vou te dar, vou comprar para você. Irmão, você está ligado nessa promessa.
Aquilo tá ali, o teu filho vai ficar esperando por aquilo. E aquilo pode até trazer ali um trauma para ele, porque você não está cumprindo aquilo que você falou. E a tua palavra está ligada lá a tua alma ficou ligada lá naquela palavra. Então, irmão, você quer fazer alguma coisa para alguém? Não fala que você vai fazer, vai e faz. Né? Quer abençoar alguém financeiramente? Quer dar uma oferta para o irmão? Coloca no envelope, vai lá e põe no meio da Bíblia dele quando ele for no banheiro. Não precisa nem pôr o nome de quem deu. Coloca lá no meio da Bíblia dele. E fala assim: o Senhor, essa bênção do Senhor para você. Não precisa nem pôr seu nome. Agora você fala: ó, irmão, vou te ajudar, vou te abençoar com o dinheiro que vai entrar e vou te abençoar. O camarada já fica esperando. Aí você não abençoa, o que acontece? Amém, irmãos? Nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Amém? Então, não ligue a sua alma às palavras que saem da sua boca. Outro ponto que traz aqui de interessante é que as palavras que são ditas de maneira de maldição que sai da nossa boca, elas, aqui tem Provérbios capítulo 20, versículo 20, fala que essas palavras de maldição apagam a lâmpada da alma. Provérbios capítulo 20, versículo 20. Olha o que diz a palavra do Senhor. O que amaldiçoa o seu pai ou a sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em negras trevas. Olha que terrível esse provérbio. O que amaldiçoa seu pai e sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em negras trevas. Então, palavras de maldição, irmãos, também quebrantam a nossa alma se fragmenta quando nós lançamos palavras de maldição. Você lembra o que aconteceu com Balaão? Balaão não amaldiçoou o povo de Israel lá quando Balaque quis, mas depois você vai encontrar um pouco mais à frente lá no Novo Testamento, se eu não me engano em Romanos, a palavra do Senhor falando que Balaão fez o povo de Israel pecar, porque quando Balaão, ele prometeu para Balaque ali que iria amaldiçoar ali o povo, né? Tudo bem que ele falou: olha, eu não vou falar nada que Deus não me falar, mas ali ele estava na intenção, né? Ele estava ali na intenção de amaldiçoar o povo. Então ali a maldição, a alma dele se apegou nisso, tanto é que depois ele cumpriu isso. Ele fez o povo pecar, corrompendo. Tanto é que a Bíblia lá no Apocalipse fala sobre as obras de Balaão, se eu não me engano, alguma coisa assim, que fala que Deus falando que odeia as obras, né, ali de Balaão que fez. Eu acho que é em Apocalipse que ele fala isso, né, as obras de Balaão que fez o povo pecar, se corrompendo lá com os filhos das mulheres, né, com os deuses das mulheres estrangeiras. Então, irmãos, toma cuidado com a palavra que sai da nossa boca, seja para o bem, seja para o mal, seja uma palavra, uma promessa, ou seja ali uma palavra de maldição. Aqui a Bíblia nos alerta: apagar-se-á a sua lâmpada. Amém, irmãos? Não deixe que as suas palavras apaguem o brilho da sua alma, quebrantando a sua alma nessas palavras. Segundo lugar, irmãos, a alma ela se fragmenta quando ela é ligada a pessoas. Amém, irmãos? A alma ela se fragmenta quando é ligada a pessoas. Como assim ligadas a pessoas? Pelo menos em dois aspectos. O primeiro é o aspecto dos relacionamentos profundos. Então aqui nós encontramos N tipos de relacionamentos. Não estou falando só de relacionamentos amorosos entre homem e mulher, né? Nós temos aqui o exemplo de Davi e Jonatas, lá em 1 Samuel capítulo 18, no versículo 1. 1 Samuel capítulo 18, versículo 1, quando diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Olha que relacionamento profundo que Jonatas teve com Davi, que a sua alma se ligou à alma de Davi. Tanto é que lá na frente nós encontramos
essa promessa, porque Davi fez uma promessa ali fez um acordo, um pacto ali, uma aliança com Jonatas, porque Jonatas reconhecia que Davi era o ungido do Senhor, que Davi seria o rei de Israel, e não ele, porque ele era o sucessor do trono, ele era o filho de Saul, que era o rei naquele momento. Ele reconheceu e ele diz lá para Davi: olha, quando tu tomares posse do reino, lembra-te de mim e da minha família, lembra-se da minha geração. E ali eles fazem ali um acordo, e Davi depois cumpre esse pacto através lá de Mefibosete, aleluia. Já estou até confundindo aqui os irmãos, né? O Mefibosete, que era era neto, na verdade, de Jonatas, que foi escondido quando teve ali toda aquela questão ali de quando Davi toma posse. Não era filho de Jonatas, né? Ou era neto? Agora eu não lembro. Acho que ele era neto, né? Era da segunda geração. Eu não lembro. Depois fica a lição de casa para você ler 1 Samuel, capítulo 18 em diante, para saber quem era Mefibosete. Amém? Então aqui a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi, ao ponto dele amar a Jonatas como a sua própria alma. Então relacionamentos profundos, eles têm aqui uma capacidade do quê? De fragmentar a nossa alma quando ligada às pessoas. Levado para uma babá, estaria chamado de Lodebar, né? Então aqui já corrigindo aqui, o irmão já logo prontamente já encontrou o texto, e corrigindo aqui, Mefibosete é filho de Jonatas e neto de Saul. E também aqui o irmão trouxe aqui uma observação da Bíblia dele de estudos, falando que aqui nesse episódio de Jonatas e Davi, a alma dele no original traz uma palavra no hebraico que é Nik-Heresh, que significa que aglutinou-se, né? A alma de Davi aglutinou-se com a alma de Jonatas, ou seja, se tornaram ali, tem uma ligação tão profunda que os dois se tornaram ali, né? Fragmentou a alma e eles se uniram ali nessa aliança de um relacionamento profundo. E o segundo ponto aqui é através das relações sexuais, amém, irmãos? A alma, ela se fragmenta quando é ligada a uma pessoa através das relações sexuais. Então esse aqui eu não quero que você me faça muitas perguntas, porque nós teremos uma ministração específica sobre ligação de almas através dessa questão da relação sexual. Mas aqui como exemplo nós temos em Gênesis capítulo 34, versículo 2 e 3, falando de Siquém, o filho de Amor. Lá na época de Jacó, quando Jacó volta da casa de Labão, o seu tio, e ele vai se encontrar com seu irmão Esaú, e em vez de ele voltar para a casa de Esaú, ele para em Siquém, porque ele tem medo do seu irmão, e ali ele faz ali um acordo ele quer ali habitar naquela terra de Siquém. Então em Gênesis capítulo 34, versículo 2 e 3 diz assim: E Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu-a e tomou-a e deitou-se com ela e humilhou-a. Versículo 3: E apegou-se a sua alma com Diná, filha de Jacó, e amou a moça e falou afetuosamente à moça. Então aqui, contextualizando, então Jacó parou nessa cidade lá de Siquém, e o filho do rei, também chamado Siquém, estuprou a filha de Davi, então da filha de Jacó. Jacó tinha uma filha chamada Diná, ele tinha 12 filhos homens e mais essa filha mulher, uma moça chamada Diná. E aqui o filho do rei lá dessa terra foi lá e estuprou aquela mulher, teve uma relação sexual com a filha de Jacó forçadamente. E aí aqui a Bíblia diz o quê? Que ele deitou com ela e apegou-se a sua alma com Diná. Então aqui nós temos aqui um exemplo
histórico, é claro, não doutrinário, mas que na hora ali, quando nós temos a relação sexual entre duas pessoas, a alma de um se apega com a alma do outro, dos parceiros. Por isso que falar na igreja sobre sexo somente depois do casamento é um problema para as pessoas compreenderem, porque não é que Deus está querendo nos isentar, querendo nos excluir de um prazer, mas Ele está querendo preservar algo muito valioso, que é essa questão. Então, aqui, pelo menos essa é a nossa visão sobre fragmentação da alma, dessa doutrina, que fala sobre a relação sexual, trazer ali um quebrantamento, uma alma ligada à pessoa. Aí você vê aquela pessoa que você teve uma relação sexual lá no passado, você nem era cristão, você nem era crente, você ainda às vezes se pega lembrando disso. Puxa vida, por que ainda lembro disso? Por que eu tenho que lembrar disso? Né? Às vezes a sua alma ainda está ligada lá naquela pessoa. Como que eu faço então, pastor? Você precisa orar, irmão, você precisa pedir perdão para Deus, você precisa desligar, né, em oração ali, pedindo perdão para Deus, fala: Senhor, me liberta desse sentimento, dessa alma, né, que eu me liguei com aquela pessoa sexualmente falando. Amém, irmãos? Não de uma forma ritualística, mas com o coração quebrantado realmente de desejar essa cura, de desejar essa libertação. E o último ponto aqui, irmãos, é que a alma ela se quebranta, ela é quebrantada quando parte quando a alma ela é quebrantada, e parte dela ela pode entrar o quê? Em prisões espirituais. Amém, irmãos? Então, quando a gente fala de corpo, alma e espírito, às vezes a gente não consegue ver muito bem essa divisão, né? Essa separação entre alma e espírito. A gente acha que tudo é espiritual, mas às vezes, irmãos, nós encontramos pessoas presas na sua alma. Por exemplo, uma certa pessoa, uma vez que eu fui ministrar, ela se lembrou de um aborto que ela teve num banheiro. E quando ela se lembrou desse aborto que ela teve no banheiro, ela começou a chorar. Por quê? Porque ela se via naquele banheiro. É como se a parte da alma dela ficasse naquele banheiro presa, como numa prisão espiritual. E ali a pessoa ela não conseguia, ela se via ali naquela situação. E aí foi através da oração, através ali de um ato profético, que nós pudemos tirar aquela pessoa daquela prisão, que era uma prisão espiritual, aprisionando a sua alma. Não era o seu espírito, era a sua alma, porque era um trauma que ficou ali guardado dentro do na verdade não é que ficou guardado, a alma dela ficou presa naquele banheiro, excedendo a questão do tempo e do espaço. Mas já passou anos, e a alma dela estava presa lá. Então por isso que quando a alma se quebranta, se fragmenta, é muito perigoso, porque o diabo ele cria prisões para aquela alma. A própria Ana Mendes Ferrell, que narra lá no seu livro Regiões de Cativeiro, ela fala sobre a sua irmã, né? Ela tinha uma irmã gêmea, a Mercedes, e ela narra lá no livro dela que a irmã dela estava lá em coma, né? Estava com um tumor no cérebro, e ali numa experiência ela tem ali os anjos levam ela em espírito até um lugar assim de prisões no seio da terra, né? Ela entra num bueiro assim, dois anjos começam a conduzir ela em espírito, amém, irmãos? Em espírito, e ali aí leva ela para uns lugares infernais lá, e começa a ver várias prisões espirituais. E aí quando ela chega, ela vê a alma da irmã dela como uma criança presa lá naquela jaula, naquela prisão. E ali ela faz ali, aí tem todo o contexto ali, né, coisa que ela liberta ali a alma da sua irmã e conduz ali até a própria irmã, amém, irmão? É uma coisa muito louca, mas nós somos crentes, amém, irmãos? Nós somos crentes, então nós não precisamos ficar encontrando argumentos para ficar questionando coisas dentro do contexto espiritual. Nós cremos, irmão. Você já viu Satanás parado assim na tua frente? O próprio chegou na tua frente, mas se você não crê que ele existe,
Você não crê que Ele, né, tá aí assombrando as pessoas, tentando as pessoas, né? Tentou Jesus lá no deserto. Então, irmãos, a gente tem que parar de ficar com o coração crítico, questionando. Se você vir me contar que você teve uma visão, eu vou acreditar, irmãos. Eu vou te dar crédito, eu vou falar, glória a Deus, é isso mesmo, né? Deus está abrindo a tua visão espiritual, né? Se você me contar que você teve uma experiência de arrebatamento, que você foi levado até os portões do inferno, ou até os portões do céu, eu vou acreditar, irmãos. E tem muito testemunho, tem muita gente cética, que fica colocando, sabe, em xeque as experiências das pessoas. Precisamos ser crente, amém, irmãos? Não para fazer doutrina, mas para tomar como experiência e ter esse tipo de informação. Nós estamos nos últimos momentos da igreja do Senhor nessa terra. Então não dá mais tempo de a gente ficar querendo colocar aqui num prumo, né, para poder falar o que é, o que não é. Não, irmão, cada um vive a sua experiência, amém, irmãos? O que nós precisamos é crer que a palavra de Deus, ela está aí, e que nós temos muito ainda o que aprender e descobrir como tesouros espirituais. Então, irmãos, as prisões espirituais, elas são como redes que aprisionam a alma. Olha o que está escrito em Salmos, capítulo 35, versículo 7. Salmos, livro dos Salmos, capítulo 35, 7. Diz assim a palavra do Senhor: porque sem causa encobriram de mim a rede, encobriram de mim a rede na cova, a qual sem razão cavaram para o quê? Para minha alma. Olha o que o texto diz: cavaram uma rede para minha alma, né? Lançaram, encobriram, né? Porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, né? E a qual sem razão cavaram para minha alma. Então o que dá uma impressão aqui? De que existe a possibilidade dos nossos inimigos cavarem prisões, né? E para a nossa alma. Então a rede fala aqui de uma porta de entrada, né? De que a pessoa não fica presa, ela não consegue sair, né, irmãos? Não consegue sair, glória a Deus. Depois, as prisões espirituais têm o poder de paralisar a alma. Em Salmos 69, versículo 1 e 2 diz assim: livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei nas profundezas das águas, onde a corrente me leva. Salmo 69, versículo 1 e 2. Então aqui ele fala sobre um lamaçal de alma. Atolei num profundo lamaçal, né? Ele fala aqui, livra-me, ó Deus, das águas que entraram a minha alma. É claro, irmãos, eu não estou querendo aqui, irmãos, algum estudioso da palavra pode agora me criticar e falar assim: não, mas pastor, a palavra alma, ela também pode ser interpretada como vida na palavra do Senhor, né? Lembra que nós falamos sobre isso, né? A alma no ponto de vista da existência e também a alma no ponto de vista dos sentimentos, das emoções, do intelecto. Então nem tudo aqui a gente poderia fazer doutrina para falar sobre a alma, né? Aqui o salmista está falando sobre a sua vida, né? As águas, as muitas águas, é um texto poético, né? Os salmos são textos poéticos, né? Atolei-me num lamaçal. Mas, irmãos, se a palavra do Senhor nos dá aqui essa perspectiva, essa pequena aplicação, é algo que nós temos que levar em consideração, que existem prisões espirituais que podem paralisar a nossa alma. Amém, irmãos? Glória a Deus. É aquilo que eu tenho falado. Não quero que você aqui crave na pedra, né? Que você crave na pedra, mas que você pelo menos pondere, né? Que você pelo menos entenda como uma verdade, uma possível verdade, né? Espiritual, né? Porque se a minha alma ela pode entrar em prisões, o que eu tenho que fazer com ela? Preciso cuidar da minha alma, amém, irmãos? Preciso curar a minha alma, preciso estar com a minha alma perfeita diante de Deus, porque o Senhor é o que me liberta, o Senhor é o que cura a minha alma, amém?
Glória a Deus. É meio complicado mesmo, né? Fica em paz, não é agora que você vai ter a compreensão, porque eu já estou há 10 anos e ainda não consegui compreender, amém, irmãos? Mas nós estamos aqui pela ajuda do Espírito Santo, podendo fazer algumas reflexões acerca da nossa alma. E o último ponto aqui é que as prisões espirituais, elas possuem o que? Finalidades específicas, amém? Olha o que diz em Salmo 94, 17. Salmos, capítulo 94, verso 17. Diz assim: se o Senhor não tivera ido ao meu auxílio, a minha alma quase teria ficado no silêncio. Amém? Se o Senhor não tivera ido ao meu auxílio, a minha alma quase teria ficado no silêncio. Então, irmãos, o que nós podemos inferir aqui, não só através desse ensino bíblico aqui, mas através de uma experiência, de uma percepção. Nós até encontramos tem um livro da doutora Neuza Itioca, que ela fala sobre prisões espirituais, prisões do espírito, e ela cita uma experiência de um rapaz que ele chegava na igreja, ele era crente, ele já estava na igreja, ele era membro da igreja, já fazia uns 10 anos, era um membro assim, assíduo, não faltava nos cultos, participava de tudo, estava sempre presente, e ninguém conseguia lembrar o nome dele. Às vezes as pessoas iam chegar para ele e falavam: irmão, como que é seu nome mesmo? E ele, se eu não me engano, até o William, né, que ele fala lá no livro, né, que ela narra no livro, e ali ela fala que esse irmão, quando chegava ali um pregador de fora, por exemplo, e o pregador fazia o apelo ali no final do culto para que os irmãos viessem receber a oração, ele conta que ele chegava, ele era o primeiro a estar lá na frente, né, para receber a oração, e quando o irmão vinha, orava pelo que estava na sua direita, e aí por algum motivo pulava ele e ia para o que estava à esquerda e continuava orando por todo mundo e não orava por ele. E ali, fazendo a ministração, ela conta no livro, né, diz que Deus mostrou ali que ele estava preso numa prisão de esquecimento, né? Uma prisão de esquecimento. Então ninguém se lembrava dele, ninguém conseguia se lembrar dele. Por quê? Porque a sua alma tinha ficado presa lá numa prisão de esquecimento. Amém, irmãos? Então, a exemplo desse salmo aqui, nós podemos inferir, né, que a minha alma quase teria ficado no silêncio. Então, existem prisões específicas, né, que às vezes a pessoa, né, eu vejo às vezes o Anderson, né, aqui no nosso meio, ele não escuta, e para mim isso é uma prisão de silêncio, irmãos. Sabe quantas vezes eu já orei por ele dizendo: Senhor, liberta ele dessa prisão do silêncio, porque como que um jovem, né, de 20 e poucos anos pode não escutar, né? Ai, pastor, mas isso é uma deficiência lá da meningite. Amém, você pode pensar o que você quiser, mas eu creio que a alma dele pode ser liberta dessa prisão do silêncio, e quando ele menos esperar, o seu corpo vai se sujeitar ao poder de Deus, e ele vai voltar a ouvir, em nome de Jesus, vai sair dessa prisão do silêncio, em nome de Jesus. E em Salmo 142, no versículo 7, a palavra diz assim: tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome, e os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Tira a minha prisão, a minha alma da prisão. Salmo 142, versículo 7. Amém, irmãos? Então, só Jesus tem o poder e a unção necessária para nos libertar e nos restaurar por completo. Irmãos, nós precisamos ser uma igreja saudável, precisamos ser uma igreja liberta, precisamos ser uma igreja curada, precisamos ser uma igreja ungida, precisamos ser uma igreja próspera, abençoada, que anda de cabeça erguida, irmãos. Não podemos ficar ainda patinando no ministério por causa de problemas emocionais, problemas de alma. Irmãos, é possível ser curado, é possível ser liberto. Jesus, lá no Isaías capítulo 61, versículo 1, a palavra do Senhor diz: o Espírito
Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, ou seja, curar a alma dos contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Aqui Jesus não está falando de uma prisão literal, de uma prisão física. Jesus está falando de uma prisão espiritual. Isaías 61, versículo 1, em nome de Jesus. Você pode dar uma linda salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus.